Oi, gente, boa noite. Boa noite, minhas amigas da TV 247. Boa noite, amigos da TV 247. Sou Aquiles Lins, editor do 247, e vou substituir o Leonardo Atushi hoje, novamente, no programa Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Estopa. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Aquiles. Boa noite a todos os telespectadores que já estavam esperando aí o programa, né? Net espectadores, eu queria lembrar vocês da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance. Vamos lá, É Aquiles. isso aí. Queria agradecer o Substitua, programa. substitua o Léo em grande estilo, então. É difícil, né? Você sabe que o Léo domina aqui os paranauês como ninguém. Mas a gente tenta. Queria começar agradecendo aqui o Walter Cides pelo superchat que ele mandou. Já estão dizendo aqui a notícia triste da morte da Beth Carvalho, né? Cantora Beth Carvalho, que faleceu hoje. E só explicando que o Atushi não está aqui com vocês hoje no Léo ao Quadrado, porque logo após essa transmissão, às 19h30, ele vai entrar ao vivo com o jornalista Breno Altman, onde eles vão analisar essa questão da Venezuela hoje, que também é o tema principal do programa nosso aqui, né, do Léo ao Quadrado. Então a gente vai conversar, Léo Estopa e amigos e amigas, sobre essa tentativa de golpe na Venezuela que aconteceu hoje, liderada pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó, contra o governo do presidente Nicolás Maduro, e que foi frustrado, foi fracassado, foi malogrado. Né? Até o momento, só para a gente entender o que aconteceu até agora, né? O Juan Guaidó convocou a população para se insurgir contra o governo e disse que ele tinha apoio dos militares. O presidente Nicolás Maduro reagiu, conversou com todas as regiões administrativas e as regiões de defesa do país, né, e disse que todos, além desses pontos pelo país, a cúpula das Forças Armadas também declararam apoio ao governo Maduro e lealdade ao povo e à Constituição venezuelana. E aí, outro fato que aconteceu também foi a libertação do líder da oposição, Leopoldo Lopes, que estava em prisão domiciliar e foi liberado para sair às ruas, circulou pelas ruas ao lado de Guaidó. Mais tarde, com o fracasso do golpe, o Leopoldo Lopes acabou fugindo, né, se abrigando na embaixada do Chile, lá na Venezuela, né, e aí tem toda a repercussão que a gente vai falar sobre isso, porque também o presidente Jair Bolsonaro reafirmou o seu apoio ao presidente autoproclamado golpista Juan Guaidó, né, o vice-presidente Hamilton Mourão disse, foi mais assim contido, né? E disse que a crise chegou ao limite e que o Guaidó será ou preso ou Maduro vai embora, né? Ou uma coisa ou outra, que a situação está realmente numa encruzilhada. Também houve a informação hoje, Léo, que 25 militares venezuelanos teriam pedido asilo na embaixada brasileira em Caracas, né? E logo mais também foi manchete aqui no 247, a declaração do ministro da Defesa venezuelano, o Vladimir Padrino Lopes, que informou que as forças, os pequenos militares que se insurgiram junto com Juan Guaidó nessa tentativa de golpe na Venezuela foram já desmobilizados e o ministro anunciou o fracasso completo desta insurgência, né, dessa tentativa de golpe do autoproclamado presidente Juan Guaidó, que nós sabemos que nada mais é, Léo, do que um preposto, uma pessoa que recebe a procuração dos Estados Unidos, mas hoje ele se deu mal, hoje ele não conseguiu derrubar o Nicolás Maduro, e o povo está lá em Caracas, nas ruas, né, defendendo a Constituição, defendendo o governo do presidente Nicolás Maduro. Como é que você avalia essa situação aí, Léo? E que tipo de consequências você acha que isso pode trazer para o Brasil, tendo ficado ao lado dos golpistas? Léo, seu áudio. Léo, a gente não está ouvindo você.
Você precisa... Eu acho que você não ativou o microfone aí. Agora Alô, sim. tá ouvindo agora? Agora Deu foi. som? Pois é, muito importante, Aquiles, que o Brasil, como povo, e não a presidência da República, logicamente, que está do lado dos Estados Unidos, tentando derrubar a democracia na Venezuela, é muito importante que o Brasil, como povo, perceba o que a Venezuela, como povo, percebeu. Não se trata de uma tentativa de um venezuelano de libertar o povo venezuelano das garras do ditador Nicolás Maduro. Trata-se de um Aécio Neves venezuelano complicando a política dentro da Venezuela, complicando a cabeça de pessoas dentro da Venezuela para conseguir fazer com a Venezuela aquilo que já foi feito na Argentina e agora começa a ser feito no Brasil. Ou seja, tomar o que é dos trabalhadores e entregar para os especuladores. A gente tem duas possibilidades de saída desse evento quando a gente pensa na repercussão dentro do Brasil. Uma é aquela que a gente deseja, o povo perceber que esse apoio que o Maduro está recebendo é uma coisa estranha. Se falam tão mal assim do Maduro fora da Venezuela, e mesmo assim ele está recebendo esse apoio do povo, como que pode uma coisa dessa estar acontecendo? Então, a partir daí, o alienado começa a perceber que tem alguma coisa a respeito da Venezuela que a Rede Globo não fala, tem alguma coisa a respeito da Venezuela que o Bolsonaro não fala. E essa coisa é exatamente o fato da Venezuela estar tentando sobreviver a um ataque dos Estados Unidos, um ataque que o Brasil perdeu. Enquanto o petróleo brasileiro está sendo entregue, a riqueza brasileira está sendo entregue, o Brasil só vai diminuindo economicamente, o Brasil só vai ficando cada vez pior. Existia, né, por parte de alguns brasileiros, aquele medo do Brasil virar, o Brasil virar Venezuela, o Brasil virar Cuba, mas a melhor forma de fazer o Brasil virar Venezuela ou virar Cuba é o Brasil não ter patrimônio nenhum. Aí nessa situação a gente não pode nem se comparar a Cuba, porque nós não teremos sequer acesso à educação. O que acontece? O povo venezuelano, no lado do Nicolás Maduro, ele manda uma mensagem interessante para o Brasil, como povo, de que, olha, tem algo além de simplesmente uma luta contra a corrupção. Existe um interesse acima daquilo que é falado pela televisão. E esse interesse, obviamente, é o imperialismo americano. Começa, talvez, a dar uma oportunidade para a massa de manobra perceber que está sendo massa de manobra. Eu volto a dizer, imagine um eleitor do Bolsonaro que pensa, pô, mas se o Maduro é assim, tão sanguinário, tão cruel, tão mal, por que tem pessoas da Venezuela apoiando o Maduro? Se o Maduro é assim tão sanguinário, por que ele ganha as eleições? Se o Maduro é assim tão sanguinário, por que a direita, no lugar de tentar dar um golpe, não pede novas eleições? Porque sabe que vai perder novamente. Talvez isso ajude o Brasil nesse ponto. Agora, no que diz respeito ao governo brasileiro, o Brasil não tem governo. O Brasil tem simplesmente uma extensão, ou seja, uma representação dentro do Brasil de interesses americanos. Lógico que a gente vai ter por parte daquilo que seria o governo brasileiro, mas na verdade é simplesmente um procurador dos Estados Unidos no Brasil. A gente vai ter sim as manifestações populistas no sentido de chamar a Venezuela de comunista, o Maduro de ditador sanguinário, tudo isso vai acontecer. O detalhe é, será que isso vai continuar pegando? Indicador importantíssimo, Aquiles, da percepção do mundo a respeito do populismo que se diz de extrema-direita. Eleição da Espanha. É uma forma muito interessante da gente fazer uma leitura de como está o oba-oba da extrema-direita no resto do mundo, depois dos últimos eventos da extrema-direita nos Estados Unidos, no Brasil. Quem está ficando com esse oba-oba de extrema-direita no resto do mundo? Depois desses últimos eventos, principalmente depois da quebra total da Argentina, são países que desfrutam da extrema-direita, como, por exemplo, Israel. Israel está numa posição completamente diferente do Brasil. Para Israel ser, digamos que, a favor desse modelo, é muito confortável. Afinal de contas, esse modelo está sendo desenhado para que Israel e Estados Unidos ganhem com essa brincadeira. Já os países que estão sendo colocados dentro dessa brincadeira para dar e não para receber, eles começam a perceber isso. E eu torço para que até mesmo os alienados dentro do Brasil comecem a se questionar, peraí, se esse cara é assim tão sanguinário, se ele é assim tão maligno, como fala o Bolsonaro, como falam as emissoras de televisão, por que ele tem apoio da população? Olha, se esse cara é assim tão sanguinário, se esse cara é assim tão maligno, por que ninguém ganha dele nas urnas? Esse é um detalhe que talvez
consiga modificar pelo menos 1% do Bolsonaro, do eleitor do Bolsonaro a respeito dessa questão da Venezuela. Agora, você falou um negócio interessante, que é justamente essa vocação para o golpismo que tem a direita latino-americana, né? Eles não conseguem ganhar nas urnas, simplesmente, boicotam eleições, porque, lembremos, no início da crise venezuelana, a direita venezuelana boicotou as eleições convocadas pelo governo, que foram realizadas sob observação internacional e vencidas pelo presidente Nicolás Maduro, num país onde o voto não é obrigatório e onde a participação popular nas eleições foi maior do que as eleições nos Estados Unidos, que é tida como referência, né, em democracia, vamos dizer assim, mas onde o voto também não é obrigatório e a participação do povo venezuelano nas urnas foi maior e confirmou Nicolás Maduro, apesar de todos os seus problemas, né, pode ter tido ali uma condução na economia do país de uma maneira questionável, até sofreu muito, está sofrendo está sendo asfixiado pelo governo dos Estados Unidos. E também, vamos lembrar aqui, pessoal, que a questão da Venezuela, ela se concentra majoritariamente, essencialmente, fundamentalmente em torno do petróleo. Os Estados Unidos não têm essa sede toda em cima da Venezuela, porque haveria lá uma suposta ditadura. Se fosse assim, teria agido já na Arábia Saudita e em outros países que também não seriam, né, ou pelo menos não são declaradamente uma ditadura. Mas na Venezuela, pelo menos, há eleições. O que é interessante a gente sempre repetir é que a Venezuela detém hoje 17,9% das reservas comprovadas de petróleo no planeta. É a maior percentual, é a maior reserva de petróleo do mundo, acima da Arábia Saudita, do Canadá, do Irã, do Iraque, do Brasil, de todo mundo. A Venezuela tem hoje, gente, 303,2 bilhões de barris de petróleo. Então, trata-se disso, trata-se de uma guerra onde os Estados Unidos patrocinam forças que querem colocar as mãos num patrimônio de 303 bilhões de barris de petróleo, e o povo venezuelano, como é mais politizado, tem uma educação política, foi vamos dizer assim, conscientizado politicamente em relação à sua própria riqueza, resiste e impede esse golpe até o momento, né? Então, assim, mais ou menos para a gente colocar aqui nos termos, é o que está acontecendo na Venezuela. Queria agradecer a Maria Cecília Pires, que se tornou nova membro do canal aqui. Muito obrigado, Maria Cecília. A gente fica muito feliz por ter você aqui como membro do canal, né? Vou ler alguns comentários aqui, Léo, antes da gente passar para outros tópicos desse mesmo tema. O Narciso Patrian diz: Eduardo Bozo foi para Pacaraima passar vergonha. E aí eu queria que você comentasse isso, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, o 03, que é chanceler informal do país, né, se apressou quando houve o início quando se insurgiu lá o Juan Guaidó, ele se apressou, foi lá para a fronteira do Brasil com a Venezuela, pensando que ia faturar politicamente nesse golpe, né, a hipotecar o apoio, enfim, colher dividendos políticos disso, mas deu com os burros na água, né, está voltando com a mão na frente e outra atrás para Brasília. E o José Assis está dizendo: na Venezuela não tem idiotas para acreditar em Rede Globo, Léo. Sobre isso que você estava falando da Globo e dos outros veículos da mídia corporativa estarem ostensivamente defendendo uma ação golpista contra Nicolás Maduro. E o Sebastião Guedes está dizendo: se 95% estão a favor de Guaidó, por que ele perdeu? Né? Por que ele foi rechaçado? Né? Por que ninguém vai às ruas, ou pelo menos assim, numa quantidade muito maior do que as pessoas que vão defender o governo Maduro, né? Essa é uma questão prática. A Tereza Lara está dizendo: a Venezuela não pode baixar a guarda, porque os Estados Unidos estarão sempre na espreita para fazer o golpe. Lembrando que essa situação na Venezuela se soma à desestabilização política na Argentina, se soma ao golpe que foi perpetrado no Brasil, que hoje tem um governo que é um procurador dos Estados Unidos, né? Um dia antes, ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, pessoal,
foi lá em Washington, esteve lá com o Michael Bolton, esteve lá com o John Bolton, o Mike Pompeo, né? Fazendo o quê? Tratando o quê? Sobre a Venezuela. Então, eles, imagino eu, que já sabiam dessa operação, né? Agora, Léo, fala aí, como é que você viu, como é que você comenta aí a frustração do deputado Eduardo Bolsonaro e também do governo Bolsonaro ao ver que essa ação foi malograda, né? Foi fracassada. E, pelo contrário, o povo venezuelano ganha cada vez mais força e isso vai gerando um constrangimento para o Brasil, né? Porque, além de estar do lado errado da história, além de conspirar contra a democracia, acaba também sofrendo uma derrota importante. Pois é, Aquiles, eu me nego a acreditar que o governo Bolsonaro ele realmente queira essa guerra contra a Venezuela. O que eu consigo perceber é que o governo Bolsonaro fez promessas de campanha e agora acaba precisando se sustentar no poder. E uma das formas de se sustentar no poder é continuar fazendo promessas de apoio aos Estados Unidos. O governo Bolsonaro ele não existe na democracia brasileira. O governo Bolsonaro ele existe por causa de uma estratégia de uso de altas tecnologias que foi empregada na reta final das eleições. E essa estratégia ela foi cedida por alguém e a gente sabe que esse alguém é Estados Unidos e Israel. Quando a gente pensa que o governo Bolsonaro deve para os Estados Unidos e Israel a sua própria existência, a gente tem que concordar que eles vão se alinhar a qualquer coisa que Estados Unidos e Israel propuserem. Entre essas coisas, a guerra contra a Venezuela. Só que eu não consigo acreditar que a vontade de uma guerra contra a Venezuela exista nos filhos do Bolsonaro, exista no Bolsonaro, porque é muito contraditório. Eu até consigo entender que o Bolsonaro e os filhos estariam dispostos a matar brasileiros no fronte de batalha para pagar uma dívida de campanha. Agora, por prazer, eu não consigo imaginar. Seria muita idiotice se eles não tivessem essa obrigação com os Estados Unidos. Vamos imaginar, numa guerra, obviamente tem um vencedor político, mas em termos humanos não tem vencedores nem vencidos, só tem perdedores, porque em termos humanos, os dois países vão perder seres humanos. Então, numa guerra, os dois países em termos humanos estão derrotados. Eu não consigo imaginar que um governo que se propôs como sendo defensor das Forças Armadas estaria disposto a sacrificar soldados brasileiros, a sacrificar a relação com a Venezuela para o resto da eternidade, por um prazer bizarro de simplesmente dizer que tem que fazer isso porque a Venezuela é comunista. Não, o que eu consigo perceber é que na reta final das eleições, o governo Bolsonaro teve acesso a muita tecnologia de influência, né, desde a fakeada. Aí a gente teve a questão também, o governo Bolsonaro teve acesso aos algoritmos do Facebook, depois o próprio Facebook tentou esquivar falando que algum hacker abriu os algoritmos. Não, os algoritmos, principalmente os contatos com endereço, com todos os dados pessoais dos brasileiros, ele foi disponibilizado para a campanha Bolsonaro. A gente sabe que teve impulsionamento de WhatsApp, teve impulsionamento de Twitter, teve um uso inteligente do medo das pessoas. Então, se a pessoa tinha medo de kit gay, ela recebia, era o meme do kit gay. Se a pessoa queria que arrumasse o buraco da rua de casa, vinha uma ilusão que o Bolsonaro ia arrumar o buraco da rua de casa. Eu cheguei a receber de correntes no WhatsApp vídeos falando que o Bolsonaro ia acabar com o IPVA, que é o imposto estadual. Então, na reta final das eleições, a coisa pegou e pegou de forma muito pesada para o Bolsonaro ser eleito. A gente sabe que alguém pagou para isso acontecer, alguém usou as próprias armas para isso acontecer. Esse alguém, sem dúvidas, agora está cobrando a dívida de campanha. Mas eu não acredito que o Bolsonaro queira pagar essa dívida. Eu acho que lá no fundo do íntimo do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, isso é uma vitória. Que agora ele pode virar e falar para os Estados Unidos, pô, mas como que a gente vai fazer para continuar essa lenga-lenga de invasão da Venezuela, sendo que está ruim? O mundo inteiro está percebendo que isso é uma lenga-lenga nossa para tomar o petróleo da Venezuela. Né? Como é que a gente vai continuar? Eles já tiveram essa oportunidade, né? Como é que a gente vai entrar em guerra contra a Venezuela se as Forças Armadas brasileiras não querem essa guerra? Né?
será que vai rolar? Eu acho que no fundo eles não querem pagar essa dívida. Opinião minha, tá? Eu tenho certeza que algumas pessoas imaginam que eles são covardes o suficiente para fazerem. Eles são covardes, sem sombra de dúvida, porque para chegar ao poder eles estão dispostos a matar soldados brasileiros no fronte de batalha. Mas eu acho que se eles puderem evitar isso, eles vão evitar. Seria um desgaste desnecessário iniciar uma guerra. A guerra é só pagamento de dívida de campanha. E eu acho que o Eduardo Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro, eles abaixam a cabeça nesse momento, mas abaixam a cabeça para esconder um alívio de, olha, pode ser que a gente fique livre dessa dívida, pode ser que o nome da gente nem vá para o SPC mundial por não pagar essa dívida de campanha, porque ela está se tornando impagável. Está praticamente impossível para o Bolsonaro pagar essa dívida de campanha. Está cada vez mais difícil. Daqui a pouco o que vai acontecer é o Maduro chegar num apoio claro aí de 80% da população e a coisa fica feia. De continuar tocando nesse assunto de que o Maduro é um ditador na Venezuela. Daqui a pouco o Maduro chama novas eleições, ganha com 80%, porque agora a situação está muito clara, até aqueles que antes estavam do lado Aécio Neves venezuelano, já começam a perceber que estão sendo massa de manobra. Eles já começam a perceber que o Aécio Neves venezuelano está destruindo a vida do povo venezuelano para tomar o poder, que é o que aconteceu no Brasil. Se o brasileiro tivesse noção de que o desemprego no Brasil foi criado para dar o poder ao grupo que colocou o Bolsonaro no poder, o brasileiro teria vergonha de ter sido massa de manobra, de ter tido o seu emprego retirado e depois ter votado em quem retirou o seu emprego. Parece que o povo venezuelano está percebendo isso e está ficando cada vez maior o apoio ao Maduro. É mais ou menos assim, não somos brasileiros. Aqui não tem brasileiro não, é mais ou menos assim. Exatamente. E o Cláudio Alves está dizendo aqui, acho que as elites brasileira e venezuelana e estadunidenses caíram no irracionalismo total, pois insistem em iniciativas fadadas ao fracasso. Concordo, Cláudio, e diria mais, eles estão adotando uma tática que era, vamos dizer assim, foi adotada pelo Eduardo Cunha, quando ele era presidente da Câmara, que é tipo assim, se houvesse uma democracia e se houvesse respeito ao poder constituído, né? O Cunha colocava colocava um projeto em votação, aí perdia para a base do governo, Dilma Rousseff. Em seguida, ele colocava a mesma matéria em votação, ou após uma articulação ali, e a matéria era aprovada e valia o que estava aprovado. Então, eles querem insistir nessa técnica de pequenos golpes, insurgências e tal, até que uma hora eles consigam, né? Até o momento, essa estratégia tem sido rechaçada tanto pelo governo quanto pela população, que não vai efetivamente às ruas defender esse governo Juan Guaidó. A maioria do povo venezuelano tem consciência política e sabe que, por mais que o governo Nicolás Maduro apresente falhas, né, não seja realmente um governo, vamos dizer assim, que está na sua plenitude para a população, também porque sofre uma pressão muito forte externa, eles também sabem que não tem futuro esse governo Guaidó, né? Porque, ao contrário do povo brasileiro, que foi engabelado por mamadeira de piroca, lá na Venezuela isso aí não cola, não. O pessoal não quer saber de negócio de mamadeira, não. Eles querem defender realmente a soberania do país. O Brasil, na verdade, deveria aprender a defender o seu país, né, como a Venezuela defende o seu. Né? É isso aí, essa que é a verdade. Ao invés de ficar chamando o Nicolás Maduro de golpista, uma boa parte do brasileiro deveria aprender a defender as riquezas do país, como os venezuelanos estão defendendo nesse momento seus 303 bilhões de barris de petróleo. Né? Essa que é a verdade. Agora, deixa eu dar uma informação aqui para vocês, Léo. Porque o governo brasileiro, ele já sabia que essa movimentação iria acontecer. Até é um artigo da jornalista Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia, que é manchete nesse momento no 247, que diz justamente que o governo esperava para amanhã essa movimentação. Então, já existia um planejamento desse golpe. E a revelação de que o governo esperava para amanhã revelou a surpresa
do núcleo duro do governo Jair Bolsonaro, porque eles foram surpreendidos pela essa antecipação do Juan Guaidó. Essa antecipação não gerou um sucesso, e agora, como diz a Helena Chagas, eles estão... essa precipitação pode ter contribuído para o esvaziamento desse levante golpista, né? E, assim, além dos militares, porque o Juan Guaidó anunciou que ele tinha o apoio da cúpula das Forças Armadas. Ainda por cima, o Juan Guaidó, quando se insurgiu, ele divulgou uma notícia falsa, que efetivamente não se comprovou, porque o comando das Forças Armadas não declarou apoio a essa ação do Juan Guaidó e, ao contrário, repreendeu, declarando apoio ao governo de Nicolás Maduro, né? Então, além de os militares não terem apoiado o Juan Guaidó, a busca por um asilo político na Embaixada do Chile pelo Leopoldo Lopes comprova, na visão da jornalista Helena Chagas, que realmente o golpe foi um fracasso total, né? O golpe foi um fracasso, e aí vamos ver agora que repercussões, que novas movimentações isso vai ter nesse momento. Léo, você quer fazer mais algum comentário aqui sobre a Venezuela? Tem alguns outros temas aqui que a gente quer passar. Podemos passar para outro tema, Aquiles, até porque a gente está tentando trazer para o brasileiro um pouquinho da realidade do Brasil a partir de experiência de outros países que estão sofrendo o mesmo tipo de problema, né? Então a gente tem um mix aí de países que estão sofrendo a mesma realidade. O que o Brasil vive hoje está em um estágio bem avançado nos países que viveram a Primavera Árabe. Nenhum país que viveu a Primavera Árabe, que foi a mesma utilização de redes sociais para destruir os governos desses países, nenhum desses países está melhor do que antes, e em nenhum desses países o povo está melhor do que estava antes. A Primavera Árabe também foi realizada pelos Estados Unidos utilizando redes sociais e lutando contra a corrupção. Depois a gente teve um caso de tentativa democrática do neoliberalismo na Argentina, que já conseguiu quebrar a Argentina e entregar a Argentina de volta ao FMI. Agora a gente tem esse estágio, que já é um estágio bem avançado no Brasil, né, que é um estágio já de entreguismo total, sem a necessidade de uma guerra declarada. Digamos que o pato amarelo, o povo foi entregar o Brasil para os Estados Unidos de braços abertos e depois ainda elegeu um presidente que já dizia que ia entregar o Brasil para os Estados Unidos, e nós temos o contraponto, que é um povo que está resistindo, que é o caso da Venezuela, que está lutando para evitar que a Venezuela vire Brasil, né, que até uma crítica, digamos que a nível de humor, né, uma coisa engraçada, porque no Brasil votaram no Bolsonaro para que o Brasil jamais virasse uma Venezuela, e o Brasil está indo na direção de sair de um país que tinha uma diversidade econômica. A Venezuela não tinha diversificação econômica, por isso ela é muito dependente, não tem ainda, né, muito dependente da questão do petróleo. O Brasil, que tinha uma diversificação econômica, está destruindo essa diversificação econômica, está indo só para as commodities, e agora a Venezuela, para não virar Brasil, está cada vez mais com mais pessoas apoiando o direito do povo venezuelano escolher o próximo presidente. E nesse mix de países a gente tem a questão da Espanha, que é uma resposta muito clara ao fracasso das tentativas de extrema-direita, que nem é extrema-direita quando a gente presta atenção que são entreguistas, essa tentativa desses grupos entreguistas ao redor do mundo. Então esse mix internacional ele serve para dar uma espécie de lição para o povo brasileiro, né? Informação urgente, quente aqui, que acabou de chegar para nós aqui do Leonardo Atush, que é o ultimato dado pelo John Bolton ao exército da Venezuela. Mas antes, eu vou contar para vocês já sobre isso. Antes, eu só queria ler 2 superchats aqui do Cláudio Alves, que diz: todo governo que inicia uma guerra e é derrotado nela acaba caindo. Vide ditadura militar argentina. O Bozo parece não saber disso. E o Edilberto Teixeira Pires está dizendo: o petróleo da Venezuela é deles, e o nosso agora é de quem mesmo? As Forças Armadas daqui garante? O nosso, Edilberto, já foi entregue desde 2017 pelo Michel Temer para Chevron, para Exxon, para Statoil, né, para Shell.
o petróleo brasileiro já está sendo dilapidado, já está sendo entregue, e apenas está sendo dado continuidade a essa entrega pelo governo do Jair Bolsonaro. As Forças Armadas, até o momento, não manifestaram nenhuma intenção de se insurgir contra a entrega do petróleo brasileiro. Né? Se a gente for analisar, que manifestações teve da cúpula do Exército contrária às operações, por exemplo, do fim do regime de partilha em relação ao pré-sal? Que manifestações tiveram quando a Petrobras foi retirada dela a prerrogativa de explorar 30% dos barris de petróleo? Nenhuma. Então, em tese, ao não criticar, as Forças Armadas apoiam a entrega do petróleo brasileiro para estatais e empresas petroleiras internacionais, né? Bom, antes de contar aqui a notícia urgente, eu queria pedir para vocês darem likes nessa transmissão. A gente está com 4.100 pessoas nos assistindo nesse momento. Queria agradecer muitíssimo a todas vocês e a todos vocês que estão nos vendo hoje. Queria pedir para vocês clicarem aí no joinha, deem um like nessa transmissão, ajudem o Léo ao Quadrado de hoje a aumentar o seu alcance, né? Pedir também as inscrições para o canal da TV 247, a gente está com mais de 360 mil inscritos. Queria também pedir as inscrições para o canal do Leonardo Estopa, quem puder também inscrever-se, né? Na TV 247, quem puder se tornar membro do canal, por favor, você não paga quase nada por isso, uma pequena quantia, e você ajuda o 247 aqui no YouTube a ter uma receita, né? E também tem benefícios com o 247. Você pode participar de reuniões de pautas, você pode sugerir que assuntos você gostaria de ser tratado aqui pela gente, você pode participar das reuniões presenciais, dos encontros do 247 com editores, né? E membros e assinantes. Então, basta tornar-se membro aí. No entanto, a melhor forma de apoiar financeiramente o Brasil 247 é se tornando membro, fazendo uma assinatura solidária, né? Para isso, você basta ir lá em brasil247.com/apoio e você escolhe um valor pelo qual você quer doar para o 247, seja fixo, seja mensal ou único, no valor que você quiser, está lá todas as opções disponíveis para você. E por último, eu queria também pedir apoio aos Jornalistas pela Democracia, é um coletivo de profissionais de excelente qualidade, que está aí entrincheirado na defesa do ex-presidente Lula, na defesa do Estado Democrático de Direito e da nossa própria democracia. Quem quiser apoiar os Jornalistas pela Democracia é www.brasil247.com/apoio, né? Léo, e amigas e amigos da TV 247, o que diz o John Bolton? Acabou de ir ao Twitter para anunciar, depois do fracasso consumado do golpe na Venezuela, o John Bolton disse que ou o chefe do Exército ele deu uma ultimato, deu uma última chance às Forças Armadas da Venezuela. Ou elas traem Maduro e se aliam a Juan Guaidó num golpe de Estado típico, vamos dizer assim, clássico, com um amplo apoio militar, ou afunda com o navio, né? Isso pode vir, aumenta, coloca um grau a mais, ou alguns graus a mais, na temperatura da tensão na Venezuela, né, Léo? O que você acha? Porque os Estados Unidos não admitem sair derrotados dessa maneira. É um prenúncio de uma ação militar aberta que pode vir a respingar no Brasil. Você imagina, você acredita que os Estados Unidos, independente da vontade do Brasil, vão iniciar um ataque ou um ataque militar na Venezuela, Léo, depois desse episódio fracassado? Não, eu acredito que os Estados Unidos não agiriam diretamente, eles agiriam através de uma massa de manobra. Eles, obviamente, teriam aí um país subdesenvolvido para ficar enfrentando a Venezuela, que para os Estados Unidos o mais interessante nem é vencer a Venezuela numa guerra, mas manter uma guerra, porque durante a guerra, obviamente, os países em guerra começam a passar dificuldade financeira, precisam pedir dinheiro emprestado. Quais são as intenções dos Estados Unidos? É apenas a Venezuela
destruída e o petróleo venezuelano? Não, são duas coisas que acontecem simultaneamente. Uma, o Brasil começa a criar uma grande dívida com os Estados Unidos, comprando armas para lutar contra a Venezuela pros Estados Unidos. Então seria como se de repente eu contratasse você para fazer um serviço para mim, mas você fosse ficar me devendo a ferramenta porque você compra a ferramenta nas minhas mãos. Para os Estados Unidos é interessante uma guerra por procuração, uma proxy war, exatamente porque através dessa proxy war ele consegue dois países de uma só vez. Um país derrotado pela guerra, no caso seria no ponto de vista dos Estados Unidos, a Venezuela, que em situação de extrema fome vai ter que entregar o petróleo para eles baratinho, e por outro lado, o país que em tese derrotaria a Venezuela para os Estados Unidos com uma enorme dívida de guerra, não dívida de guerra com a Venezuela, mas dívida contraída por causa da guerra, e essa dívida em relação aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teriam, numa guerra dessa, no mínimo, dois países submissos após a guerra. Seria o Brasil, através de uma grande dívida, e a Venezuela, através, obviamente, da derrota. Lembrando que, durante uma guerra, a economia do país praticamente para. Tirando os Estados Unidos, os outros países, quando entram em guerra, eles não entram em guerra mandando pessoas para outros locais para matarem pessoas. É bem diferente. Para os Estados Unidos é sempre muito confortável, porque os Estados Unidos estão cercados por um oceano, e eles simplesmente enviam equipamentos de guerra e enviam mísseis, enviam soldados, enviam caças para locais distantes, e eles fazem a bagunça na casa das pessoas que eles matam. Vão mandar uma bomba na Síria, vão mandar uma bomba na Líbia, vão mandar bomba na Venezuela. É muito confortável para eles. No caso de uma guerra entre Venezuela e Brasil, a guerra vai acontecer dentro das nossas casas. Então, é um evento que pode... As pessoas nem pensam a respeito disso, porque as pessoas imaginam que você mede o tamanho do poder militar de um país através do tamanho do território, mas a Venezuela está muito bem militarmente. Se ela bate de frente com o Brasil e ela utiliza realmente o protocolo de guerra, porque o protocolo de guerra não é vencer o exército, é destruir a infraestrutura do outro país. Se a Venezuela utiliza de imediato o protocolo de guerra contra o Brasil, ela vai tentar lançar mísseis nas nossas capitais. Isso é uma coisa que pode acontecer. A gente não tem como resistir a isso. A Venezuela não tem mísseis de longo alcance. Quem falou que não tem? Uma coisa eu tenho certeza, o Brasil não tem bateria antimíssil. O Brasil não tem condições de se livrar disso. Então, tecnicamente falando, numa guerra, o Brasil já começa economicamente mal, porque o protocolo de guerra seria, de forma bem óbvia, destruir São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Para poder destruir a economia do país. Numa guerra não se mira nos soldados, numa guerra não se mira em locais militares. Numa guerra se destrói infraestrutura para destruir a economia do outro país. Para os Estados Unidos é fantástico. Um Brasil sem Odebrecht, um Brasil sem Andrade Gutierrez, um Brasil praticamente destruído pela Lava Jato, vai ter que ser reconstruído pelos Estados Unidos. Então, o interesse dos Estados Unidos não é uma guerra contra a Venezuela, é uma guerra do Brasil contra a Venezuela. Assim, eles vão conseguir praticamente todo o petróleo da América Latina para eles, para construir um país e dominar o outro. Muito bom, Léo, concordo. Tem muita verossimilhança nisso que você está dizendo. Vamos falar aqui um pouco sobre outros assuntos. A gente pode voltar aqui à Venezuela daqui a pouco, mas hoje também foi divulgado, Léo, dados do IBGE que mostram que o desemprego aumentou, né? Desemprego, número de pessoas desempregadas no país aumentou 10%, subiu 10%, 10 pontos percentuais no primeiro trimestre de Jair Bolsonaro, e hoje atinge já 13 milhões e 400 mil pessoas no país, né? Foi um acréscimo de 1 milhão e 200 mil pessoas em relação ao período anterior. Para combater esse dado alarmante, catastrófico, Léo, e amigas e amigos da TV 247, sabe qual foi a proposta do presidente Jair Bolsonaro? Acabar com o kit gay? Não, pior do que isso. Nenhuma. Não falou absolutamente nada. Não anunciou nenhuma medida de combate ao desemprego, não anunciou nenhum investimento público, não anunciou nenhuma medida de geração de crédito, não anunciou absolutamente nada. Jair Bolsonaro, na verdade, e os seus ministros, a sua equipe, eles promovem o desemprego. O desemprego interessa a esse governo. À medida em que eles
anunciam medidas que pioram a situação do país, que agravam as consequências do desemprego, eles não demonstram nenhuma preocupação com mais de 13 milhões de pessoas que hoje estão sem trabalho, né? Outras, mais de quase 5 milhões que simplesmente caíram no desalento, Léo. Eles não procuram mais emprego. Eles sabem que não vai achar, então fica nessa, sabe? Veja aí o que é que a vida vai me resolver. Então, qual é o teto, na sua visão, Léo, que tem essa situação para chegar para explodir esse caldeirão social? Porque 13 milhões de pessoas desempregadas não é brincadeira, não. Isso provoca uma crise social no país. A crise já está aí, Aquiles. A gente tem redução do investimento do governo federal em todas as áreas relacionadas ao reflexo social. Então, tudo que o governo fazia antes para refletir na sociedade está tendo corte de verbas. Educação, saúde, absolutamente tudo. E qual que é o momento que realmente a gente vai ter um colapso social? Esse momento está sendo adiado, obviamente, pelo orgulho da população. A população hoje pensa, se eu revolto contra o Bolsonaro, eu estou me admitindo petista. Outra parte da população pensa, olha, se eu falar que está ruim, o meu pastor vai xingar, porque meu pastor mandou eu voltar no Bolsonaro, como é que eu faço? Então essa população está apanhando calada, porque foi uma técnica muito bem aplicada de espiral do silêncio no Brasil, e as pessoas têm medo dessa inércia. Eu costumo dizer que, às vezes, alguém tem que ter coragem de falar, porque, às vezes, dentro de uma igreja de 500 membros, todos os 500 estão revoltados, mas todos os 500 estão calados, porque não imaginam qual vai ser a reação do outro se eles falarem. Essa explosão social, ela se sustenta em duas coisas. Basicamente, uma delas, a espiral de silêncio, as pessoas não têm coragem de falar porque elas têm vergonha de admitir que erraram. E a outra delas é a economia, que foi muito boa no passado e deu para as pessoas condições de guardar determinada quantidade de recursos. E as pessoas estão consumindo esses recursos na esperança que as coisas melhorem e que voltem a juntar recursos. Então, nós temos dois fatores aí adiando esse conflito social. O orgulho ferido de não querer dar o braço a torcer e também essa questão de que muitas pessoas ainda têm condição de se sustentar mesmo nessa situação de crise. Essas pessoas que poderiam estar economicamente ativas, é o caso que você fala de 5 milhões de pessoas, que na maioria das vezes nem são pessoas que desistiram porque está difícil, mas desistiram porque pensam que é indigno. Olha, eu trabalhava antes como engenheiro, ganhava 15 mil reais por mês. Agora estão me propondo 2 mil? Não, vou ficar em casa. Eu consegui guardar um dinheiro durante o tempo que eu estava trabalhando, eu tenho imóveis de aluguel, eu não vou trabalhar mais. Aí o cara fica em casa, para de trabalhar. E aí a gente vai aumentando a quantidade de pessoas inativas, o reflexo desse aumento de pessoas inativas, a gente nem precisa de dizer que os institutos já estão mostrando aí, que é uma expectativa cada vez menor do crescimento do PIB, e a opinião que eu tenho é que esse ano a gente fecha em recessão. Para mim, a gente fecha em recessão, alta inflação, a gente vai ter o famigerado stagflation, que é a pior situação econômica que pode acontecer depois da recessão acompanhada de deflação. Então, nesse ano a gente pode ter esse stagflation, e se eles continuarem tentando segurar a inflação através da redução do consumo, que isso sim é uma tentativa de suicídio econômico. Você tem uma redução do consumo, essa redução do consumo vai aumentando cada vez mais e você vai tentando usar essa redução do consumo para tentar segurar a inflação. Chega um ponto que a redução do consumo é tão grande que ela não consegue manter o estímulo à oferta, as pessoas param de produzir, param de consumir, e aí quem produziu demais começa a ter que abaixar o preço dos produtos para poder vender, e porque as pessoas estão abaixando o preço do produto para vender, as pessoas chegam à conclusão que não vale a pena mais trabalhar, não vale a pena mais produzir, não vale a pena mais fazer nada, porque você faz uma coisa hoje para valer 100 e amanhã essa coisa está valendo 99 e vai caindo. E as pessoas pensam, olha, se está caindo eu também não vou comprar, afinal de contas o preço está caindo. Então a gente entra nessa recessão aí a nível de deflação por falta de interesse de consumo, e aí acabou a economia do país. A gente vai para uma situação de subdesenvolvido. O Bolsonaro e o Paulo Guedes estão lutando muito para isso acontecer. Olha, pode ter certeza que eles estão fazendo um esforço muito grande para colocar o Brasil numa espiral de estagnação econômica que é praticamente impossível de ser aí, digamos que, um quadro praticamente irreversível de colapso econômico. E a Eli Ferreira está sugerindo aqui consumo zero. Muito, muito importante essa medida que você falou, mas o governo, ao mesmo tempo em que ele desestimula o consumo,
pela queda da renda das pessoas, ele também aumenta a inflação, porque se a gente for pegar a gasolina, por exemplo, que ontem subiu mais 5%, né, só nesses primeiros 3 meses já subiram mais de 30% a gasolina. Então, de um lado, o governo desestimula o consumo, né, ao não propor medidas para aquecer a economia, do outro lado, ele aumenta a inflação num ponto específico da economia brasileira que tem uma reação em cadeia, né? Porque realmente a gasolina, embora o diesel tenha ficado estável nessa última semana, a gasolina está subindo 30% e isso reflete em vários serviços, né, em vários aspectos da economia brasileira. Então a gente pode ter, como você bem falou, um período de estagflação, que é economia estagnada, sem consumo e sem crescimento, e ao mesmo tempo com inflação, né? Lembrando que a inflação nos últimos 12 meses já está acima da meta de 4,5%, né? Então, corre aí a gente ter esse risco. Essa situação gravíssima que você acabou de falar, Léo, corre o risco de se materializar, né? Agora, a gente está aqui há 10 minutos, mais ou menos, na reta final do programa, porque às 7h30 da noite, daqui a pouquinho, gente, o Leonardo Atush vai entrar ao vivo com o jornalista Breno Altman, comentando a situação da Venezuela. E aí, por isso que o Léo não está aqui hoje no Léo Quadrado. Mas antes da gente... Eu queria passar queria comentar com você sobre outro assunto também que foi grande destaque hoje no noticiário e também no 247, Léo, que é esse ataque do ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra 3 universidades federais brasileiras, né? A UNB, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal Fluminense. Ele anunciou um corte aí de 30% nas verbas dessas universidades, alegando que elas teriam permitido que ocorressem atos de balbúrdia, né? E também dizendo que essas 3 universidades estariam com um desempenho supostamente aquém do esperado para elas, né? Uma completa demonstração de perseguição política e ideológica contra as universidades brasileiras. A UNB, bem lembrou, ela é a 8ª melhor universidade do país, ela é a 5ª melhor universidade entre as federais, né? A Universidade Federal Fluminense e também a Universidade Federal da Bahia mantém alto desempenho de produção de conhecimento, o que demonstra que a gente está vivendo uma nova fase desse governo obscurantista, que é o ataque deliberado às universidades. Houve várias manifestações de repúdio, né? O PT prometeu ir à justiça contra essa medida, que é claramente inconstitucional. O pessoal também anunciou medidas contra isso. Vários parlamentares se manifestaram condenando esse corte de recursos das universidades. E a gente está aí. Abriu-se o precedente para promover uma caça às bruxas e perseguições em demais instituições de ensino superior. Eu, como estudante de uma universidade federal, a Universidade Federal de São Carlos, estudo ciência política lá, faço mestrado em ciência política na UFSCar, queria aqui pedir licença para condenar esse ataque, para dizer que isso aí é um absurdo, você utilizar prerrogativas orçamentárias como uma espécie de vingança contra posicionamentos de universidades em favor do pluralismo, em favor do conhecimento, em favor da ciência, que você simplesmente não concorda e acha que isso tem algum tipo de viés ideológico, né? Então, realmente, a gente está vivendo uma escalada, é um grau a mais na escalada obscurantista que o país vive, e abre-se um precedente aí que, se não for rechaçado de maneira exemplar, corre o risco, Léo, das universidades ficarem aí reféns desse tipo de ataque mesquinho e obscurantista do governo federal. Como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo uma forma muito prática do governo impor a sua ideologia, do governo ditar as regras. Olha, é mais ou menos assim, vocês têm autonomia, a gente sabe que a lei dá para vocês autonomia, mas essa autonomia vai até onde vai a nossa autonomia de cortar o orçamento. O governo tem esse poder de cortar o orçamento. Eu lembro que no início da Operação Lava Jato, no início da perseguição, né, no início do processo de impeachment contra a Dilma,
a própria Rede Globo comentou sobre a questão de que a Polícia Federal, ela temia muito perder autonomia, que é uma coisa que ela só conseguiu ter durante o governo do PT, porque antes acontecia exatamente isso. A instituição maior cortando a autonomia das instituições que são subordinadas como uma forma de punição. Algumas universidades brasileiras, elas compraram briga. O detalhe é que elas foram abandonadas por outras universidades brasileiras que simplesmente se fizeram de isentonas. Mas isso é só o primeiro passo, Aquiles. A finalidade do governo Bolsonaro, e eu nem vejo esse corte de verbas como uma coisa tão absurda, porque seria como dizer que nós estamos preocupados com um machucadinho num paciente terminal. As universidades brasileiras são, obviamente, um paciente terminal no Brasil. A finalidade do governo Bolsonaro é privatizar tudo que é público. Então, nesse momento, o corte de verbas de algumas universidades é só uma unha encravada perto do problema maior, que é o fim de todas as universidades federais. Então, hoje, se as demais universidades federais tentarem fazer qualquer coisa a nível de boicote, a nível de greve, a nível de protesto, eles estão fazendo exatamente o que o governo Bolsonaro quer. Nós estamos numa situação praticamente sem saída. E aí a gente volta naquele mesmo ponto que eu falo todos os dias. Qual que é a salvação para as universidades? Pauta única, Lula livre. Não tem possibilidade da universidade tentar brigar para voltar a ter autonomia. Se as demais universidades tentarem fazer um boicote, elas vão estar boicotando o quê? É um governo que não está nem aí para a educação. É o governo que faria até questão que todas as universidades entrassem em greve para usar isso como pretexto até para acabar com a universidade pública. Então, tudo de ruim que acontecer com a educação brasileira pública nesse momento, para o governo Bolsonaro é fantástico. O governo Bolsonaro tem pessoas que são empresários da educação. O governo Bolsonaro tem pessoas querendo comprar as universidades federais. Qual que é a solução? Pô, se você trabalha numa universidade federal, cai na real. A solução é pauta única na esquerda, Lula livre. Se não tiver uma pauta única na esquerda com uma liderança que possa agir na causa da doença, essa doença vai aos poucos matando tudo. Então, olha, não, vai privatizar os Correios. Vai adiantar protestinho de gente dos Correios? Claro que não, porque agora nós estamos numa realidade, olha, Correios podia falar grosso com a Dilma, porque a Dilma era uma estadista que gostava do funcionalismo público. Caixa, Banco do Brasil, todas essas instituições podiam até falar grosso com a Dilma, mas eu quero ver eles falarem grosso com o governo que entrou para privatizar. Quer privatizar os postos BR, quer privatizar as refinarias, vai privatizar tudo. Não adianta pirraça, não adiantam protestos isolados, não adiantam greves isoladas. A única coisa que adianta para reverter, e eu falo em todo o setor público brasileiro. A única coisa que adianta é, primeiro, percepção que a gente é um sistema, a gente é um só Brasil. Então não adianta greve isolada dos petroleiros, depois greve isolada dos eletricitários, aí tem uma greve... Não, gente. Ou todo o funcionalismo público brasileiro percebe hoje o tamanho da situação e começa a trabalhar de forma conjunta para motivar a população, para reerguer o Brasil, e eles cheguem à conclusão que a pirracinha contra o Lula é uma pirraça contra eles mesmos. Isso é o mais importante. Percepção mais importante do funcionalismo público: você não está pirraçando o Lula. Você está pirraçando você mesmo. Contar a história que nós aqui em Minas Gerais tivemos a oportunidade de testemunhar nas últimas eleições. Os professores mineiros, com raiva que o Pimentel do PT não teve condições de arcar com os aumentos que o Pimentel deu, lembrando que no governo anterior não tinha aumento, os professores mineiros decidiram protestar contra o Pimentel. Então, alguns professores mineiros foram contra o governo Pimentel. Quem que eles queriam? Uma forma de protestar contra o Pimentel era trazer o governo do PSDB. Eles queriam o Anastasia. O que os professores mineiros conseguiram? O Zema, que é um privatizador, o Zema já colocou 8 mil alunos em Minas Gerais, aqui nessa região, em casa, porque estão mandando professores embora, estão tirando os cursos em tempo real. Então, básico, gente. Você, funcionário público federal, você não pirraça o ex-presidente Lula se declarando contra o Lula, a favor da prisão do Lula. Quem precisa do Lula livre é seu emprego. Basicamente isso. Então, Brasil, você não pirraça o Lula.
você está sendo pirraçado com a prisão do Lula. Essa percepção é a mais importante. E não adianta protestinho isolado. Greve do Banco do Brasil, greve da Caixa, greve dos Correios, não adianta. Esse governo quer vocês fazendo greve para ganhar apoio público para privatização. Semancol. O governo Bolsonaro, ele faz questão que as empresas públicas e as instituições públicas funcionem mal para ganhar apoio público para privatizar. Então a greve nem vai ser solução. A solução agora é dar o braço a torcer, admitir que fez coisa errada, todo mundo junto, por Lula livre, porque é a pauta que traz a cura para toda essa doença, que é uma só no Brasil, que é o liberalismo entreguista. Se você mata o liberalismo entreguista, você automaticamente reverte tudo. Muito bom, Léo. A gente está aqui chegando ao final do programa, que gostaria de agradecer muito aqui a presença de todos vocês e de todas vocês. A gente tem 4.500 pessoas ao vivo nesse momento. Queria agradecer e pedir para vocês se inscreverem no canal, deem likes nessa transmissão. A gente está com 4.500 pessoas, apenas 1,7 mil likes aqui. Por favor, cliquem no joinha aí, ajudem a gente a aumentar o nosso alcance. Daqui a pouco, daqui a um minutinho aí, Leonardo Atusti vai estar entrando com o Breno Altman para comentar a situação da Venezuela, e logo mais às 8 horas da noite tem Boa Noite 247. Léo, você tem Boa Noite hoje às 10h30, e suas considerações finais? Sim, Léo Stoppa ao vivo, que é quase um boa madrugada, né? Às 10h30 da noite no canal Leonardo Stoppa. Então, muito obrigado, pessoal. Quem ainda não foi inscrito, se inscreva, por favor. Hoje eu fiz um vídeo no canal Leonardo Stoppa e no Leonardo Stoppa no YouTube, que eu considero muito importante, Aquiles. Eles estão falando sobre a possibilidade de volta do amianto no Brasil, e eu fiz um vídeo especial sobre esse tema. Então, se vocês puderem, por favor, compartilhem esse vídeo. O meu canal parou de enviar notificações, então as pessoas que eram assinantes agora não recebem mais as notificações. Então, muito obrigado e até mais. Muito bom. Até mais. Até a próxima.